Uma saudação especial a todos, estamos aqui direto da Praça Dante Alighieri, palco da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, maior evento literário da cidade. O Café com Letras da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, sai do estúdio, lá do prédio da Câmara Municipal, e vem aqui para o evento mesmo, para o palco, para a efervescência, para os corredores, aqui onde estão acontecendo todas as atividades da nossa Feira do Livro. E já aqui, o pessoal ouvindo o ruído da praça, as pessoas circulando, eu já apresento de imediato a patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, minha amiga, escritora Maia Fawkes, a feira que prossegue até o dia 16 de outubro, aqui na Praça Dante Alighieri, e também com a Casa da Cultura e outros espaços que se integram aqui. E logo à minha direita também o amigo do livro, professor Décio Bombassaro. Uma honra tê-los conosco aqui, e na medida que eu faço uma saudação, também quero que vocês cumprimentem a quem está nos acompanhando neste momento. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já sou de casa, né? E agora, como patrona, então, ainda tenho um sabor a mais de poder estar com vocês que estão assistindo a gente, que estão aqui acompanhando a feira conosco e que venham também à praça prestigiar. E, novamente, sejam bem-vindos à nossa praça e à nossa Feira do Livro. Professor Décio? É um grande prazer de estar novamente perante as câmaras da Câmara Municipal de Caxias do Sul e com o grande amigo que tenho na sua pessoa. Para início de conversa, e sempre há esse protocolo da Feira do Livro, eu até queria chamar a Maia de senhora patrona, ela disse que ia me dar um chute se eu fizesse isso no decorrer do programa. O professor Décio, por força de hábito, vou chamar de senhor no decorrer do programa. Mas, em última análise, por que a patrona e por que o amigo do livro? Como que são essas funções? Porque tudo bem, as pessoas olham, são as maiores autoridades da feira. Mas no decorrer da feira, esse organograma ele ajuda objetivamente no quê? A toda uma equipe de trabalho, da Secretaria da Cultura, de apoio, livreiros, funcionários terceirizados que se integram, servidores públicos da própria prefeitura e por aí afora. Mas a figura do patrono, quando vocês são escolhidos e já passam a fazer parte do time, digamos assim, como é que a figura de vocês vai decidindo? Vocês influenciam neste ou naquele convidado, neste ou naquele palestrante, na posição de uma banca? Como que é a figura da patrona, no caso a Maia, e do amigo do livro, o professor Décio? Bom, o patrono ele tem uma função representativa, né? Então a gente, o patrono e amigo do livro, nós somos uma dupla que efetivamente contribui na divulgação da feira, que se faz presente nas atrações, né? Então a gente seria como se fosse uma imagem que representa a feira, que dialoga com as pessoas, mas do ponto de vista de organização, o nosso trabalho é contribuir sim com a construção da feira, mas realmente a maior parte do trabalho é feito pela comissão organizadora. Então, por exemplo, posição de bancas a gente não interfere, mas a gente influencia sim na programação, a gente traz sugestões, colabora com a construção geral da feira. E estamos aqui também para ser aquelas pessoas também que tentam fazer um elo entre a organização e as pessoas que estão circulando, as pessoas que estão trabalhando, porque é preciso ter uma figura-chave para quem as pessoas possam recorrer. E nós somos reconhecíveis até pela divulgação da imprensa, né? Então a gente acaba fazendo esse elo entre os dois lados da construção da feira. De minha parte, eu simplesmente adoto tudo que a patrona disse. Eu sou um mero subordinado da patrona. Faz bem. Então não vou relatar novamente muitas coisas que já foram ditas, né? Agora, do ponto de vista da escolha de vocês, nós temos aqui o Café com Letras, que é o programa mais longevo de literatura de Caxias do Sul,
e que tem aí mais de uma década de existência, e sempre no período de Feira do Livro nós viemos aqui para a Praça Dante Alighieri, com uma exceção de 2016, em que a edição foi para o Largo da Estação Férrea, e também estávamos lá. Na oportunidade, a patrona era a professora Lisana Bertucci, conhecidíssima escritora, muito competente, minha amiga também. Mas, na maior parte das vezes, acontece aqui na Praça Dante Alighieri. Ao longo dessa jornada, eu recebi muitas vezes vocês em edições dos programas, na medida em que foram lançando os respectivos livros, mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, até justificando o porquê da escolha. Claro que é estranho a própria pessoa dizer por que foi escolhida, mas assim, a Maia, eu lembro que a Maia estreou no Café com Letras. Em 2015 ela lançou um romance, não estou enganado, depois de tudo. Exatamente. E aí eu lembro, nem conhecia a Maia e li e tal. Por um acaso, eu e minha mulher, a Juliana, tivemos muita afinidade com a Maia, passamos a frequentar os lançamentos e tal. Então ali começou a amizade, e a Maia adquiriu um ritmo muito grande de produção literária, e transitando por vários gêneros, o que é algo extremamente difícil também, e com competência. E eu até brincava com a Maia, com as obras mais recentes, eu dizia: Maia, está mais legal de ler, tu vens amadurecendo no teu processo de escrita. Então eu gostaria de ouvir da Maia, e depois eu faço um preâmbulo a respeito do professor também. Muito obrigada. Eu comecei a publicar em 2015, né? Mas eu já escrevo desde criança, então já era uma coisa que vinha desde muito pequena. Mais precisamente aos 3 anos de idade, né? Que é uma história que eu conto com muito orgulho, porque realmente a literatura está na minha vida a vida inteira, né? Literalmente. Então, acho que a minha trajetória até aqui, ela passou por vários momentos não de pausa, porque eu nunca parei de escrever, mas eu fui me dedicar à publicidade, fui trabalhar com isso, e a rotina de trabalho acabou me tirando um pouco do caminho literário. Então, por isso que eu demorei tanto a publicar, porque 2015, faço há 7 anos, eu escrevo há quase 40. Essa carinha é maquiagem, gente, não se iludam. Então, eu acho que essa trajetória toda dentro da comunicação também, da publicidade, do jornalismo, foram coisas que contribuíram para eu chegar até aqui. E também, obviamente, o concurso literário da prefeitura, que é uma grande porta de entrada. Ganhei algumas edições, ganhei o prêmio Vivita Cartier o ano passado com o meu livro Eu Também Nasci Sem Asas, que é um poema longo. Eu estava concorrendo também com o meu romance Santuário, que na verdade é um apanhado de contos que se tornam romance, então realmente são gêneros completamente diferentes. Eu prefiro Santuário, teria te premiado pelo Santuário. Minha mãe também. A minha mãe tem um encantamento com o Santuário, então... Se bem que o Santuário, ele desperta isso, né? É um livro que realmente traz essa aura mais mágica. Então, ele é um livro que tem conquistado bastante. Mas o Eu Também Nasci Sem Asas é um livro muito sensível. Então, acho que o que capturou a atenção dos jurados também, porque ele é um livro pequeno e rápido de ler. E ele tem essa coisa que parece que te invade, que te engrandece, né? Claro, isso sou eu falando do meu próprio livro. É difícil, gente, é difícil falar da gente mesmo. Por um acaso, eu trouxe as obras de vocês, e nós vamos falar mais delas na reta final do programa. Mas o professor Décio Bombassaro, filósofo do primeiro time aqui de Caxias do Sul, já aposentado da Universidade de Caxias do Sul, e tem se dedicado a escrever e fazer palestras. Como é que tem sido aí, professor, agora... voltar, porque assim, não é voltar, mas eu imagino que o senhor, com o ambiente de sala de aula, de universidade, transitava mais com o próprio público. Hoje é uma situação mais pontual, quando tem uma palestra, uma atividade. Agora o senhor tem uma rotina diária novamente. Como é que tem sido experimentar essa atividade toda? O senhor que é muito respeitado aqui no meio intelectual e dos escritores de Caxias do Sul. Obrigado por suas palavras. É que eu tenho uma vida muito intensa, tive e continuo tendo. Também como jornalista, né? Sim. 35 anos como jornalista, eu dirigi 5 emissoras de rádio, fundei 2 jornais e remodelei e modernizei o Correio Rio-Grandense da Ordem Capuchinha. Então, foi uma vida muito intensa. Além do jornalismo e do rádio, porque fui as 2 coisas, né? Tem um radialista e tem um jornalista. Além disso, eu tive o meu curso, primeiro curso universitário na área de letras.
Então, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois os cursos eram juntos. E depois, então, foi absorvida no bom sistema, no bom sentido, né? Foi absorvido a faculdade pela Universidade de Caxias do Sul. E fiz especialização em Filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Fiz todo um mestrado na URGS de Filosofia, mas não concluí porque não me acertei com o orientador. Ele queria dirigir a nave. E quem estava no timão da nave era eu, né? Então, eu terminei tudo o que tinha que fazer na URGS. Faltava só a defesa da dissertação. Então, digamos que a Maia é uma versão mais jovem da sua rebeldia. Sim. Todo jovem tem que ser rebelde, porque senão o mundo não é mudado, né? Bem, mas então, como jornalista, como radialista, como depois professor da universidade, e antes disso foi professor de inglês do antigo colégio para trabalhadores, que não durou muito tempo, e fui também professor de English, Commercial English, inglês comercial do curso de contabilidade do Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde eu estudei durante 9 anos e onde eu adquiri, vou dizer, uma afeição muito humanista pelo tipo de programas, currículos que o Colégio Nossa Senhora do Carmo tinha. Bem, depois de toda essa passagem, então eu me aposentei em 2008, da universidade. Já tinha me aposentado como jornalista da Universidade de Caxias do Sul. E não fiquei parado. Eu continuo escrevendo palestras, eu ministro as palestras sem cobrar nada, eu continuo recebendo alunos, dando uma certa orientação da área principalmente de filosofia. Que bacana isso. E então a vida continua. Eu não me entrego. Embora eu possa dizer Sorte que nossa. Nessa altura nem o Viagra adianta mais. Censura. Então, já para situar o pessoal, não perdermos esse embalo de Feira do Livro, a nossa repórter Taena Irigoyen está circulando aqui pelas bancas e vai conversar com os livreiros, com o pessoal aí. Como é que está a Feira do Livro já nesses primeiros dias aí, Taena? É contigo. Oi, Fábio. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui no coração da praça, no tradicional chafariz, onde a feira acontece. Esse ano, na 38ª edição, vão ser 14 livreiros expondo em 18 bancas. E é claro que eu não podia deixar de conversar com a protagonista desse evento, dessa Feira do Livro, que são os livreiros. Por isso que eu vim aqui, então, conversar com a Maria Helena, ela que está expondo aqui há 37 anos. Dona Maria Helena, nos conta qual que é a importância da Feira do Livro. A importância da Feira do Livro é para que o livro saia das 4 paredes e se torne algo popular, que é algo que todo livreiro almeja, é que haja mais leitores, é que o livro esteja acessível a todas as pessoas. Por isso, nós temos 20% de desconto aos livros novos e também temos muitos livros nos saldos, nos balaios, que nós chamamos, realmente livros para todos os gostos e todos os bolsos, como a gente brinca. Então, é preciso que as pessoas venham prestigiar, porque muitas vezes e por muito tempo, livros e livrarias ficaram distante da população. E a Feira do Livro foi algo para que isso fosse democrático, para que o livro realmente viesse de encontro ao povo, que é isso que é necessário para mudar uma nação. E qual que é a sua expectativa, então, para esse ano, depois de um hiato de 2 anos? Nós em Caxias do Sul, na verdade, mudamos as datas, mas a feira não deixou de acontecer. Mas, lógico, com a pandemia, o público foi bastante restrito. E já estamos sentindo muita diferença, o público está vindo assim realmente prestigiar a feira. Desde o final de semana podemos dizer assim que está sendo um sucesso. 4º dia então, o que a senhora já pode avaliar desses 4 dias? Olha, eu estou bem feliz e meus colegas também, porque a população está vindo,
está buscando, está olhando, está procurando, está comprando, e é tudo isso que nós almejamos, né? Para que as pessoas venham, que a população venha prestigiar, porque é a segunda maior festa em Caxias do Sul. Primeiramente a festa da uva e depois essa grande festa literária em Caxias do Sul. Perfeito, muito obrigada e que o movimento continue assim. Bom trabalho. Obrigada. Pessoal, vamos continuar então o nosso passeio aqui. A gente vai passar por várias bancas. Aqui são 18 bancas, como eu já havia comentado com vocês, com todos os tipos de livro, todos os tipos de leituras, desde criança, idoso, adulto, livro de filme, livro de ficção científica, de terror, tudo que tu precisar, tu vai encontrar aqui. E melhor ainda, né? Para folhear, não precisa pagar nada. Tem livro aqui, que é o que a gente quer saber, que é promoção, a partir de R$1, R$1,50, R$9,99, então tem muita opção. E falando então de programação de graça, gratuita, a gente está chegando aqui no nosso palco, é o palco da feira, onde estão programadas cerca de 300 atrações, mais de 40 espetáculos, apresentações de dança, contos de leitura. Então eu convido vocês a participar, tem toda a programação aqui nesse QR Code aqui embaixo. Tem um show também muito esperado, que é o show da família Lima. Então fiquem ligados que tem muita coisa boa para vocês virem acompanhar e passar o dia aqui nesse evento que é muito importante e muito esperado para a nossa cidade. Fábio, eu fico por aqui, mas já adianto que daqui a pouco eu volto com uma programação muito bacana que aconteceu hoje de manhã. Obrigado, Taena. Nós estamos já com alguns dias de andamento dessa Feira do Livro. Como é que vocês têm notado o ambiente? Você circulando aqui, interagindo com as pessoas? Porque a feira muitas vezes acaba sendo marcada só pelos números, né? Circularam não sei quantas mil pessoas, venderam não sei quantos mil livros. As obras mais exploradas são dos gêneros tais e tais, dos escritores fulano e fulano. Mas, para além disso, nesse primeiro momento, em que nem temos até ainda números parciais, ou se vocês tiverem pelo menos uma estimativa, como é que vocês têm percebido esses primeiros dias aí, ouvindo já os relatos aí dos livreiros que conversaram com a Taena? Bom, eu faço sempre uma passagem por todos os livreiros para conversar, para ver como é que tá, né, o termômetro deles. E tenho recebido retornos muito positivos, né? O pessoal está realmente gostando bastante, embora a gente esteja com um clima primaveril invernal, né? Porque nós não tivemos dias realmente quentes e quando vai chegando ao final da tarde esfria bastante. Estamos aqui de blusão a propósito. Né? Outubro. O professor com um blazer mais reforçado. Isso tudo poderia pesar na presença na feira, mas não tem sido realmente influenciador. As atrações no palco estão atraindo um bom público, existe uma grande circulação de pessoas, as pessoas efetivamente param nas bancas, ouvem as dicas. Então, acredito que dessa minha visão mesmo, porque realmente ainda não temos números, mas acho que da visão humana da coisa, realmente a feira já está sendo um sucesso e com certeza vai ser mais. E nesse aspecto também, professor Décio, aproveitando, é uma edição que também demarca a retomada dos eventos em Caxias do Sul. Claro, a Feira do Livro já num momento tardio do calendário do ano, nós já estamos em outubro, mas este ano de 2022 ele é muito simbólico porque não estamos mais de máscaras, é possível já aglomerar, trazer mais pessoas para o próprio palco da Feira do Livro. Eu lembro que na edição passada nós tivemos uma participação bem mais tímida, né? Até pelas razões, pelos protocolos da própria pandemia da Covid-19. Como é que o senhor vê também esse processo todo aí? Bem, eu devo dizer a vocês que eu me recordo da primeira Feira do Livro. 3 ou 4 banquinhas aqui na praça. Estamos na 38ª edição. Ele fala isso para fazer inveja. Então, me lembro perfeitamente, né? Porque fazem, com esse ano, o 38º ano da feira. 38ª edição. Então, eu já estava em plena atividade do jornalismo, então acompanhava isso muito bem. Mas este ano aqui, eu posso dizer a vocês que a afluência tem sido maravilhosa. E se perceberam, inclusive, o novo design da feira aqui. Está muito bonito, Espaços abertos, né? O próprio centro ali, que é o
Chafariz. O chafariz, né, ele dá um destaque especial para a feira. Eu estou impressionado com o número de pessoas, porque eu tenho acompanhado praticamente todo dia, eu dou uma passada, né? Eu não sou fiscal, não sou inspetor, né? Não sou nada. Apenas eu olho, verifico, converso com meus amigos que são livreiros, eu conheço há muitos e muitos anos. Então a coisa está efervescente, está muito boa a Feira do Livro, sem dúvida nenhuma. Então, de imediato, vamos chamar o intervalo. E fiquem conosco, porque o bate-papo aqui do Café com Letras, neste início de Feira do Livro de Caxias do Sul, não para. Já voltamos. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de Tanta instituição. desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Estamos de volta a mais uma edição do Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, direto aqui da Praça Dante Alighieri, palco da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul. E agora com café, já tínhamos as letras, os autores aqui, a patrona e o amigo do livro, e o café agora nos acompanha aqui também. Quem não toma café não tem escolha, né? E nós comentávamos no final do bloco anterior. E, de fato, é uma alegria muito grande, porque eu lembro que nós fizemos uma edição especial do Café com Letras, única só, na Feira do Livro passada, ainda com máscara, tinha todos os protocolos da pandemia, e não havia essa espontaneidade aqui de estarmos ao ar livre e até, quem sabe, próximos, como estamos agora. As imagens aqui não pegam, mas antes da gravação do programa pudemos nos abraçar, nos cumprimentarmos com tranquilidade e tal. Então, realmente é um clima muito gostoso esse de Feira do Livro e com uma programação muito vasta que não pega só a praça. Pega aqui também a Galeria Garborheim, a Casa da Cultura, o teatro principal aqui da Galeria de Cultura. Então, há espaços públicos que também estão se integrando, espaços públicos e privados, inclusive, que estão se integrando, mas com acesso gratuito. E eu gostaria que vocês também comentassem disso, da oportunidade que a feira oferece até para pessoas, muitas vezes, que nunca foram na galeria de arte, que daqui a pouco nunca assistiram a uma peça de teatro ou um sketch ali no palco principal da Casa da Cultura e que agora tem essa possibilidade pela Feira do Livro. A nossa programação esse ano está muito, muito rica. Então, são muitas mesas, bate-papos, esquetes teatrais, atrações musicais, explorando todos os espaços possíveis. Até a gente tem aí uma cobertura para atravessar a rua, porque chuva é tradicional também na feira. Hoje, graças a Deus, é um dia lindo. Mas é uma oportunidade realmente que as pessoas têm de ver a feira como um evento cultural muito amplo. Né? Nós temos as bancas com descontos de até 20%, mas também quem vem à praça pode usufruir dessas outras atrações. Então são mesas temáticas também com uma gama de temas muito ampla. A gente vai falar sobre direito à cultura, sobre saúde mental, sobre velhice, sobre a infância, né? Tem as atrações para o público infantil, para o público adulto, idoso, enfim, para todas as idades e para todos os gostos. E, a propósito que falamos disso também, eu estou aqui com a programação
E aí, no que eu terminar de comentar aqui, eu vou pedir que vocês também se aprofundem. Tudo é leitura, que é, digamos assim, o jargão, o slogan dessa 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que segue até o dia 16 de outubro. E a capinha dela, nossa produção já está mostrando, pegou um trabalho quase que artesanal aqui, de 4 alunos do curso de design da Universidade de Caxias do Sul, da UX, coordenados pela professora Aline Fagundes, e que eu gostaria que vocês também dessem um destaque a esse trabalho aqui, que envolvendo a academia e os estudantes no processo da confecção do livro principal, de início da Feira do Livro, pelo menos, que é a programação, né? Exatamente. Do ponto de vista de design, que do ponto de vista acadêmico eu vou deixar com o professor. Mas do ponto de vista de design, o objetivo da identidade visual desse ano é dar essa leveza, justamente como tu mencionaste ali, de a gente poder se abraçar, de a gente poder estar presente. Então, esse design, ele traz muito dessa ideia de leveza, muito colorido, mas com cores que não são agressivas, né? E mostra esse encontro na praça com as diversas possibilidades de leitura. Afinal, tudo é leitura. Professor Décio. É um trabalho magnífico, eu assisti quando os alunos apresentaram, nós assistimos, né? É muito importante porque leitura está ligada, sem dúvida nenhuma, com a arte. E isso é uma forma de arte simples, mas uma arte que parte exatamente de uma concepção já desses alunos que fizeram esse trabalho. Então isso aqui é uma espécie de escudo da feira, né? O escudo que vai mostrar realmente, através de toda uma programação muito bem preparada, palestras, a professora já relatou isso, não vou repetir, e esses programas musicais no palco da feira, isso aí é uma coisa impressionante. Essa vinda dos estudantes menores aí, que os ônibus chegam aqui e estacionam diante da biblioteca, da Casa da Cultura, da Galeria de Arte, trazendo dezenas, centenas de estudantes. Isso aí é o resultado do programa permanente de estímulo à leitura da Prefeitura Municipal através da Secretaria da Cultura. Então, isso é um trabalho admirável. E nós falaremos, a propósito, no último bloco, sobre o passaporte da leitura. Eu gostaria que vocês ampliassem um pouco isso também. Porque aqui, por exemplo, na capa nós pegamos o ato de ler, ele costuma ser quase que uma atividade solitária, assim, introspectivo, sujeito ali com o seu livro. E a Feira do Livro, ela quebra um pouco isso. Primeiro que as pessoas não vêm só pelo livro, é muito mais pela integração a partir da provocação do livro. E aí acaba tendo o consumo do livro, os comentários, a ida ao café, como nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, tomando um café. E a Feira do Livro vai nisso também, de aproximar. Aí temos todos esses programas, as oficinas de contação de história. Então, como que aquele ato que deveria ser solitário, ou que tradicionalmente costuma ser solitário, aqui acaba sendo uma atividade coletiva que extrapola a própria esfera do livro? A cultura é coletiva, né? E a literatura é uma forma de cultura, né? É uma arte que realmente o ato de ler um livro é um ato solitário, o ato de ler o mundo é um ato coletivo. E para qualquer pessoa que vá ser um grande leitor ou que vá ser um escritor, a leitura do mundo é realmente algo fundamental. E é isso que a feira se propõe. A gente se reúne aqui, a gente vê esse movimento, a gente vê as atrações, a gente vai nas palestras e a gente aprende um pouco com a experiência do outro. E isso é leitura de mundo. É isso que torna a literatura coletiva. Então, é bom para quebrar esse paradigma da solidão. A solidão é um pequeno pedaço dessa arte, mas só um pequeno pedaço. O resto realmente pode ser coletivo. Tanto que existem os clubes de leitura também, para as pessoas compartilharem suas experiências, né? É fundamental a gente estar integrado a uma sociedade como um todo. Professor, eu tenho uma frase que li esses dias, dizia o seguinte: aquele que sabe ler, mas não lê o livro, é um analfabeto. Pode ser funcional, pode ser
mais grave o problema. Então, recolhimento para um hospital especializado para o tratamento, né? Se sabe ler e não lê, tem algum problema metafísico, será? Se diria na filosofia? Não, não é metafísico. Misterioso? Também acho que não, é problema de internação. Mas então, sobre esse aspecto, eu queria recordar o seguinte, sobre leitura e arte, leitura, a cultura, né, da leitura, que aos 5 anos eu aprendi a ler. Não é nenhum fato fenomenológico, ou naquela época seria, hoje não é mais, né? Mas então, com 5 anos, eu me dediquei a ler o quê? As historinhas que vinham no jornal Diário de Notícias. Aquelas personagens que marcaram época. Depois eu passei para outros níveis. O Diário de Notícias é um jornal standard, né? Sim. Só para situar, tipo uma Folha de São Paulo. Sim. Não é o nosso estilo aqui do Pioneiro, da Zero Hora, etc. Tabloide. Tabloide. Mas então, aí eu fui fazendo o seguinte, eu fui ampliando esses degraus da leitura. Então, dos quadrinhos do jornal, eu passei depois para as revistas. O Pato Donald, o Mickey, o Pateta, né? Com aquele sapatão, o meu é pequeno. E aí, então, fui evoluindo. Comecei a ler, então, já no nível... Eu li praticamente quase todos os escritores russos antes da Revolução Bolchevista. Né? Então, li Karl May, Aventuras, li Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro. Isso aí forneceu para mim uma capacidade de entendimento, principalmente com a história em quadrinhos, que era muito criticada por sociólogos, principalmente. Eu percebi o seguinte, com a história em quadrinhos eu aprendo português correto, né? As nuvens dos personagens, os diálogos, eu aprendo o início, o meio e o fim, e eu aprendo principalmente o quê? A depois começar a indagar, a imaginar e a criar. E aí... Agora, o jornal é uma boa introdução. Sim. E, então, nesse sentido, eu tenho a impressão que esse programa permanente de estímulo à leitura está fazendo um trabalho maravilhoso. E muitas pessoas, às vezes que eu encontro, pessoas mais velhas, ácidas, porque o velho realmente ele é ou humorístico, ou então ele é ácido. Mala. Então eles começam a dizer, mano, ninguém mais lê, ninguém mais faz nada. Eles não acompanham o desenvolvimento da sua própria comunidade. Tem que ter um certo cuidado na hora de julgar para não generalizar. Mas aí nessa idade o julgamento é rápido, né? E não tem volta. Né? Infelizmente, não todos, ainda bem que não são todos. Maia, nós temos uma novidade nos preparando aqui para essa edição do Café com Letras, que abre as transmissões da TV Câmara na 38ª Feira do Livro. Nos demos por conta que tu és a 10ª mulher, então, no caso, patrona. Exatamente. Entre 38 patronos, tivemos 10 mulheres. Então foram 28 patronos e 10 patronas agora contigo. Comparado a outros segmentos da sociedade que muitas vezes nunca teve mulher, ou às vezes são pouquíssimas mulheres, até que há uma proporção razoável aqui na Feira do Livro. Nós temos uma proporção de mais de 25%, digamos assim, entre os patronos ocupando então o cargo por mulheres, nesse comando principal da nossa Feira do Livro de Caxias do Sul. Eu, a propósito aqui, como apresentador regular do Café com Letras na TV Câmara há mais de 10 anos, eu tive contato com um bom número de mulheres aí, tentando puxar pela memória. Eu vou pegar lá, eu já citei, 2016 lá, a professora Elisana Bertus, depois Natália Borges Polesso, a professora Regiane Reck, a professora Alessandra Reck, agora contigo, então já são 5 patronas aí, digamos que quase que metade da minha trajetória de Café com Letras aqui é com mulheres. Como é que tu enxergas esse protagonismo feminino?
Bom, de 10 para 28 não dá ainda para dizer que nós temos um protagonismo, mas com certeza essa sucessão de mulheres que vem vindo de uns anos para cá mostra o interesse também, não em abrir portas para nós, porque nós não queremos que abram as portas, a gente quer que a gente consiga abrir as nossas portas. Agora, desculpa te interromper, mas do ponto de vista recente é um protagonismo, né? Sim, porque sim. São várias... Entre as últimas edições, mais mulheres. Sim, sim, muito mais mulheres, né? Exato. É quase que um resgate histórico, até porque do ponto de vista da história mesmo, não faz muito tempo que as mulheres conseguiram publicar com seu próprio nome. Né? Então, nós estarmos numa época em que as mulheres estão sendo eleitas patronas e não é porque é mulher, vamos dar uma chance para a mulher. Não. São mulheres que têm uma trajetória, que têm uma história na literatura e que foram eleitas pela sua história e não pelo seu gênero. Porque, na verdade, estão produzindo muito. Exatamente. Porque pega todos esses nomes aí, eu tenho uma bagagem histórica já pela faixa etária, ou vem num curto espaço produzindo muito, como é o teu caso. Sim. Seria, digamos assim, o teu patronato vai muito no reconhecimento de uma escritora emergente, que num curto espaço de tempo consegue se destacar. Aí tem também o fato da pouca idade. Eu acho que a tua escolha ela pega vários detalhes interessantes. Sim, com certeza. Ser jovem. Isso com certeza tem um peso grande também de nós mostrarmos para os jovens, independente do gênero, que construir uma trajetória é possível e que se tornar patrono da Feira do Livro é possível. Foi aquela coisa inatingível. Exatamente, porque não é inatingível. Eu achava que era até eu ser eleita. E o professor Décio, o senhor que tem uma trajetória muito maior do que nós, o senhor mesmo comentava que acompanha a Feira do Livro desde a primeira edição. Como é que o senhor vê esse protagonismo recente das mulheres, com sucessivas escritoras ocupando o cargo principal da Feira do Livro? Eu tenho a dizer o seguinte: a mulher é muito mais sensível para ser patrona dessas feiras do livro, sem dúvida nenhuma. Tenho acompanhado o trabalho da Maia, é coisa impressionante, né? Bem, nós sabemos que desde a eclosão, vamos usar esse termo, da Semana da Arte Moderna no Rio de Janeiro, em 1922, 100 anos, portanto, atrás. Exatamente. As mulheres... Exatamente. Ali, nesse momento, começaram a surgir as mulheres escritoras com destaque. É só analisar, nesses 100 anos, o que as mulheres escreveram e que êxito elas alcançaram na literatura, na poesia. O senhor me corrige se eu estiver errado, mas eu comentava com a equipe aqui, no século XIX as mulheres se trajavam de homem e adotavam pseudônimos masculinos para poderem frequentar os gabinetes de leitura, os clubes de leitura. Por exemplo, George Sand era uma mulher que se vestia para poder ter uma certa liberdade maior, porque imagina, século XIX, coisa séria, né? Então, as mulheres se destacam. Eu observo, inclusive, a cada ano da Feira do Livro, aparecem mais livros de mulheres. Exato. E tem agora um livro aí que fala sobre escritoras que praticamente eram desconhecidas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. E tem um livro que vai sair aqui, vai ser autografado, agora não me lembro o título, de professoras da Universidade de Caxias do Sul. E reforço o que a Maia dizia, não é só uma demarcação de gênero, é um reconhecimento de uma produtividade de fato. Exatamente. Exatamente. Nomear uma mulher a qualquer custo, não é? Sim, não é isso mesmo. Não, elas firmaram base para serem reconhecidas finalmente neste país, como em toda a América Latina, né? O machismo está terminando. Viva as mulheres! Aí dava um infarte, né? O cara caiu. Se falar diferente, né? O professor Ramon apoiar toda a equipe. Eu estou aqui em inferioridade numérica. Não sei se e eles estariam apoiando as colegas de trabalho. Então seria um terror. O bate-papo está excelente e não vai parar por aqui, tá? Nós vamos chamar um breve intervalo, pessoal, e voltaremos com tudo aí para o último bloco. Continue conosco. Aqui, Café com Letras, a 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Já bom. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim.
Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Estamos de volta, então, nessa edição especialíssima do Café com Letras, direto da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, aqui no palco principal, a Praça Dante Alighieri, com a patrona Maia Falcos, amigo do livro, professor Décio Bombassaro. Nós aqui já entrando no clima e discutindo diversos fatores que implicam tanto na leitura quanto na própria integração do público nesta edição da Feira do Livro. E dialogando com isso, de imediato vamos chamar de novo a nossa repórter Taena Irigoyen, que ela está conversando com o pessoal do Passaporte da Leitura. Taena, é contigo. Oi, Fábio. Olha onde a gente tá. A gente tá no 18º Passaporte da Leitura e foi embalado com essa música muito gostosa pela Cibele e pela Nêmora. Muito legal, né? É um incentivo à leitura às escolas, um projeto muito bacana. Eu vou contar para vocês como que funciona. Os alunos, então, eles recebem o livro de 3 a 4 meses antes da Feira do Livro. Eles trabalham esse livro durante as aulas e então no período da Feira do Livro eles têm a oportunidade de conhecer o escritor. Esse primeiro encontro foi com a escritora Elô Bassichetti e é claro que a gente vai conversar aqui com ela. As escolas que participaram desse primeiro encontro foi as municipais Érico Verice, Érico Cavinato e Erni Desorzi. Quero então conversar com a Elô, muito prazer em te conhecer. Queria que tu me contasse qual que está sendo a emoção de estar participando desse projeto tão bacana e de estar tendo contato com os leitores, já que a escrita, ela é uma atitude solitária, né? Exato. Olha, é um prazer imenso estar, então, na 38ª Feira do Livro, agora no lado de cá, e porque sempre fiz parte na parte da organização, trabalhei no PEPEL, e agora como autora caxiense, estando aqui no Passaporte, num palco, que é o lugar do livro e da leitura, o palco da Casa da Cultura, Teatro Municipal. Nós estamos, então, assim, muito encantados com todo esse processo, porque os alunos, os leitores, quando eles vêm para esse momento, eles vêm com essa relação muito mais íntima, muito mais estreita, que é aí que a literatura ganha sentido. Porque quando, como tu bem disseste, quando a gente escreve é um ato solitário. Mas quando nós temos esse contato com os leitores, aí se amplia todo esse universo. E aí a leitura ganha, para mim, né, como escritora, os meus livros, eles abraçando esses leitores, eles têm muito mais sentido esse ato, esse processo todo de escrita, de produção escrita. Quando a gente consegue ter esse contato com os leitores. E estar aqui hoje é motivo de muita alegria e de muito orgulho. Ai, que bacana, parabéns pela iniciativa. E eu estou aqui ao meu lado, então, com a Paola, ela que está participando pela primeira vez do Passaporte da Leitura. Ela é aluna do 7º ano da escola Érico Desorzi, isso? Não, Erni Desorzi, desculpa. Me conta, então, como é que está sendo para ti conhecer a Elô, a escritora de um livro que tu leu durante um tempo na escola. É muito incrível, porque a gente estava na sala, a gente trabalhou esse livro, a gente leu. E coisas que a gente só imaginava enquanto a gente estava lendo, agora estando aqui, conhecendo ela, a gente pode confirmar, a gente pode conversar. Muito legal. E prof Karine também, prof da Paola, de língua portuguesa, me conta qual que é a importância dessa iniciativa.
Nossa, projetos como esses são muito importantes, né? Porque a gente sabe que leitura é vida e que as crianças e os adolescentes precisam ler cada vez mais. Então, projetos como esses nos trazem assim uma oportunidade, né, diferente dentro das escolas, onde a gente pode entrar em outros mundos, né? E aí depois finalizando com a presença aqui nossa, junto da escritora, acho que é muito maravilhoso. Muito obrigada, gurias. E a gente fica por aqui, Fábio. Deixa eu te contar que esse projeto, nessa edição, na 18ª, participam 11 escritores locais, 45 escolas e foram distribuídos mais de 980 livros, obras que vão ser discutidas durante o período da Feira do Livro. Volto contigo. Maravilha, Thay. Olha, o pessoal lá está em polvorosa com a possibilidade da leitura, integração, junto com a escritora Elô Bassichetti, conhecidíssima aqui no nosso cenário da literatura local. Eu gostaria que a Maia, que se envolve já há bastante tempo, mesmo antes de ser patrona, como é que tem visto essa renovação periódica do Passaporte da Leitura, que se encontra na sua 18ª edição, aqui na 38ª Feira do Livro, que continua até 16 de outubro. O Passaporte da Leitura é um programa extremamente importante na formação de novos leitores, né? Então ele tem essa integração com as escolas, a distribuição de livros e termina aqui na feira com o encontro dos alunos e os autores dos livros selecionados. E a Elô é uma grande entusiasta, né, da formação de novos leitores, e isso é a garantia de vida longa à Feira do Livro também, porque essa formação de novos leitores vai trazer essa juventude para a nossa feira, e isso vai fazendo prolongar todas as iniciativas de livre leitura para que a gente tenha aí mais e mais gerações de leitores. A Elô se dedica muito à literatura infanto-juvenil. Exatamente. Ela brincava nas obras mais recentes dela, que agora ela está tentando fazer uma transição das crianças que viraram adolescentes e aqueles adultos que precisam comprar livros para os seus filhos que já ficaram um pouco mais velhos. Né? Sim, exatamente. Como é que o senhor percebeu ali toda essa agitação da gurizada e com algo mágico, né? Porque o sujeito daqui a pouco pega, nós vamos comentar também obras de vocês, eu aqui pego um livro da Maia, pego um livro do professor Décio, eu muitas vezes não sei de quem se trata e daqui a pouco eu sou apresentado a essa figura que assinou o livro. Bem, o caso é o seguinte, né, Maia? Se ele comprasse os nossos livros, ele saberia o que nós escrevemos. Se ele não comprar os nossos livros, automaticamente ele ficará com aquele véu da ignorância que fala o John Rawls, né? O famoso filósofo americano. Então, esse trabalho do passaporte, eu fiquei conhecendo agora. Me perdoem, né? Eu pensava que o passaporte para a leitura, eu, por exemplo, adquiria o passaporte na biblioteca, iria para um lugar aprazível para ler um livro e trazia a comprovação de que o livro foi lido. A finalidade é conhecer o autor, né? Sim. Então eu ficava conhecendo o autor, o tema, o desenrolar e tudo mais, né? Eu não tenho nada mais a dizer sobre o passaporte. Mas é algo extremamente mágico, né? Porque Sim. O sujeito toma contato com a história. Por exemplo, leu o seu livro aqui. Cara, quem é o professor Décio? Daqui a pouco faz anos que o sujeito leu o seu livro e acaba lhe conhecendo, né? Então é algo. Sim, Deus me livre. A gurizada faz o passo a passo, né? A gurizada faz o passo a passo e culmina, então, com esse contato com o autor, né? Algo muito especial. Com certeza. E a propósito disso, já entrando então, vamos aproveitar, já vamos entrar nas obras de vocês e depois recuperar mais alguma coisa da programação. Eu tive a possibilidade de ler os livros de vocês. Vou começar pelo professor Décio, que está ao meu lado. Professor, eu não vou conseguir estabelecer o ano que nós conversamos, mas o senhor esteve lá na Câmara de Vereadores. 2017? Bom, 2017 foi lançado o livro, então Sim. o senhor esteve lá em 2017, vai fazer 5 anos. Sim. E que o senhor lançava a apelação de Sócrates, réplica e tréplica do absurdo. E a nossa indicação aqui, porque o livro nunca sai de moda, eu lembro que o que me chamou a atenção, a filosofia é sempre vista como um campo muito árido, as pessoas olham um pouco de nariz torcido, e o senhor aqui, de uma forma jocosa, tenta criar alegorias e facilitar a compreensão
e o próprio jogo de conceitos da filosofia, de modo que o leitor se divirta lendo aqui uma hipotética situação de confronto ao conhecidíssimo filósofo grego Sócrates. Então eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco da sua obra, até no sentido de que aquele leitor que vem fazer aqui o passaporte, digamos assim, de ingresso da Feira do Livro e que lhe conhecer, ele também pode ter contato com a sua obra aqui. Essa obra é o primeiro livro de literatura que eu escrevi. Eu escrevi alguns livros, mas na área da filosofia. Tenho escritos do tempo de jornalista, comentários do tempo do rádio e então aí eu tenho uma infinidade de coisas escritas que eu poderia escrever 3, 4 livros só com o que foi escrito no rádio, no jornal, mas esse aqui é o primeiro livro, vamos dizer assim, romance. Os estrangeiros chamam novela, romance, né? Concorri várias vezes ao concurso literário, que conforme já noticiei... Leia se concorreu e ganhou, tá? Sim, 3 vezes eu ganhei a área de contos. Eu sempre gostei de contos, sempre li contos, tenho grandes coleções sobre contos de autores de todo o mundo. O que me chama a atenção aqui é a sua veia jornalística, que pegou forte aqui. Sim. O senhor conseguiu tornar palatável e fácil uma temática que é muito árida. Sim, mas é meu estilo. Eu com jornalismo aprendi a escrever direto, objetivo e fácil de compreensão. Se bem que aqui eu tive que fazer até uma parte explicativa no final, porque tem umas expressões que eu uso ali que não são muito... uma espécie de glossário, né? E glossário, exatamente. O leitor pode fazer a consulta no final e facilita a compreensão. Sim. Como é que surgiu essa obra? Quando eu estava fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 1988, o professor, ele trabalhou com Sócrates. E no final do seminário, no semestre daquele ano, ele disse para nós alunos, vocês agora escrevam o que quiserem sobre Sócrates. Aí eu fiquei olhando para ele e fiquei pensando, né? Só eu devo ter 30 livros sobre autores que tratam sobre Sócrates, né? O que eu vou escrever? Aí fiz um teatro, que depois foi ampliado, né? E se transformou em livro de literatura. Aqui dentro tem, além do aspecto filosófico, tem um aspecto da mitologia, da política, daquele tempo de Sócrates, né? Da arte, que eu enumero ali, por exemplo, aquela onde está lá a senda dos deuses, lá em Atenas, né? Lá em cima daquela montanha. Então eu faço uma espécie de mixagem sobre isso aí tudo, né? Então, e também aí narro uma história como se tivesse ocorrido em 1984, mas ela tivesse sido depois levada para milhares de anos para trás, né? Porque para falar de Sócrates tem que voltar no tempo, né? E Nietzsche dizia, nós sempre estamos no presente. Enquanto nós estamos no presente, nós podemos falar do passado. Enquanto nós estamos no presente, podemos organizar perspectivas para o futuro. Então, para Nietzsche, o presente é eterno. Porque enquanto estivermos vivos, né? Porque ele quis colocar o seguinte... A própria impressão do passado... Sim, do presente. sim. E quem não conhece o passado está fadado a fazer bobagens no presente, né? Então, nesse sentido, a obra trata mais ou menos desse aspecto, né? E a Maia nos brinda aqui, e aí o pessoal pode invejar à vontade, porque a obra nem foi lançada na feira e eu já li. Então, digamos que estamos fazendo pré-lançamento aqui no Café com Letras da obra Pátria, que é um livrinho, e ele é escrito quase que em forma de versos. Ele é uma espécie de poema narrativo que, enfim, a Maia se predispõe a desconstruir o hino nacional brasileiro, com a obra intitulada Pátria, e se aventurou também a fazer ilustrações no seu próprio livro. E o livro também tem
uma apresentação bem interessante aqui, contando um breve histórico de como é que foi a constituição tanto da letra quanto da melodia do hino nacional brasileiro e pegando momentos desde ali do final do Primeiro Império, depois passando pelo Segundo Império, já com Dom Pedro II, proclamação da República, e a roupagem final do hino. Eu vou pegar aqui, quando um último concurso é proposto pelo então presidente Afonso Pena em 1909, tendo Osório Duque Estrada como vencedor. E aí depois vem toda a veia crítica da Maia, desconstruindo verso a verso, parte a parte, e adotando seus complementos. Maia, antecipando aí, porque provavelmente ninguém teve contato com a obra ainda. Tu me entregaste de exemplar, fiquei muito honrado. E estamos anunciando então aqui no programa o lançamento da Maia nesta 38ª Feira do Livro, 4. Como que foi fazer a crítica ao hino nacional brasileiro, mas também sem ser desrespeitosa para com a pátria, que isso é um limite bem complicado entre a ironia, a crítica e o desrespeito. Imagina, com certeza. Tu não queres aqui detonar a pátria brasileira, todos somos orgulhosos de sermos brasileiros, mas tu fazes uma crítica aqui no sentido de chamar a atenção. Pessoal, temos um hino lindo, por que ele não é cumprido à risca no dia a dia? É basicamente isso que o livro trata. Primeiro, eu preciso pontuar que existe uma brincadeira nessa introdução que eu defendo a troca do hino nacional pela música Evidências. Porque todo mundo sabe cantar. Mas, de qualquer forma, eu amo meu país. E esse livro é uma defesa a ele. É uma defesa ao potencial que esse país tem e que não é aproveitado. Então, assim, eu sou muito fã de Gonçalves Dias, que tem versos de um dos seus maiores poemas emprestados para o hino. E a minha reflexão foi, se hoje Gonçalves Dias fosse vivo, que seria impossível, porque ano que vem é o bicentenário do nascimento dele, se ele iria gostar de ver um trecho do poema dele no nosso hino, no país que nós vivemos. E eu concluí que, no lugar dele, eu não ia gostar. Porque tem muita coisa que precisa ser discutida, muita coisa que precisa ser desconstruída, e eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é pegar o nosso hino nacional, que é lindo, sim, e que tem promessas incríveis de país, e que tinha o potencial de ser assim, e mostrar todos esses aspectos que não estão de acordo com aquilo que a gente promete em nosso próprio hino. Então, cada verso é questionado dentro da nossa realidade, com fatos recentes, fatos passados, para que as pessoas param e reflitam e conheçam também o próprio hino, né? Porque cada verso, para fazer sentido, precisa ser compreendido. E por isso que vem a crítica. Então, assim, é importante frisar que a crítica ao hino não é uma luta contra ele, e sim um apontamento daquilo que deveria ser melhor. Então, pessoal, nós temos aqui as dicas de leitura, digamos assim, que sempre é um espaço tradicional do Café com Letras. Claro que tanto a Maia quanto o professor Décio, eles têm vários livros publicados, mas a indicação aqui da Maia é o livro Pátria, que vai ser lançado nesta 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, e a obra literária do professor Décio Bombassaro, Apelação de Sócrates, Réplica e Tréplica do Absurdo, que está aí disponível também nas bancas. O pessoal pode adquirir, pegar o autógrafo aqui direto com o autor, fazer o passaporte completo também com o amigo do livro, já que falávamos de passaporte da leitura. E nessa reta final do programa, além de ficar um espaço livre para vocês irem acrescentando pontos dos quais ainda não tratamos, eu vou pedir que também, dentro do possível, vocês recuperem pontos da programação que, na ótica de vocês, valeriam um destaque especial ainda. Daqui a pouco, nomes que passarão pela feira até 16 de outubro, quando se encerrará essa 38ª edição, ou mais atrações, enfim. Fica um espaço aberto para vocês irem complementando, digamos assim, esse nosso bate-papo aí, que já alcança quase 1 hora, hein? Passa rápido. É verdade. Eu acho que o grande destaque que eu gostaria de dar é que a programação toda foi criada por uma equipe muito apaixonada. Toda feira está sendo feita por uma equipe imensa,
de pessoas extremamente dedicadas. Então, tudo que está aqui planejado foi feito com muito carinho. Tu tens uma noção de quantitativo disso? Nós falaremos em dezenas, centenas? Seria mais na casa das dezenas mesmo, mas porque nós temos, sim, nós temos o pessoal da biblioteca pública, então que pega toda a questão do programa permanente de estímulo à leitura, o pessoal da Secretaria da Cultura, o pessoal da imprensa, né, da Secretaria da Cultura também, da comunicação, o Teatro Municipal, a galeria. E os livreiros são 18 bancas, né? E mais todas as atrações musicais, teatrais, tudo isso tem uma equipe por trás também de produção. Então tem muita gente trabalhando para essa feira dar certo. Então eu não vou trazer um ponto específico porque tudo vale a pena. E muitos voluntários, inclusive. Sim, com certeza. E todas as atrações que foram pensadas para a feira foram pensadas para engrandecer o evento e para agradar os leitores que vêm nos visitar. Não existe assim uma atração específica que mereça mais atenção, todos merecem. Temos autores nacionais que estão vindo também, que é muito bacana trazer gente de fora para trazer esse olhar também. E temos muitos autores locais com assuntos incríveis e, claro, os livros. Os lançamentos. Exatamente. Professor, eu vou aproveitar este momento importante para convidar aqueles que têm interesse, no sentido de que no dia 13, na Galeria de Arte da Casa da Cultura, eu vou apresentar uma palestra sobre as interrelações entre a filosofia e a literatura. Dia 13 de outubro, às 19 horas, na Galeria de Arte. Já pega bem o finalzinho da feira, né? Sim, é dia 16, né, que termina, né? Isso, que é o meu lançamento, inclusive. Exatamente. Eu também gostaria de fazer aqui, se me for permitido, claro, e não houver conspirações dentro da televisão, né? Porque há conspirações por todos os lados, né? Eu gostaria de fazer homenagens. Primeira homenagem a Maia, que é a patrona da Feira de Caxias do Sul, Feira do Livro de Caxias do Sul. Maia, esse termo Maia, não sei se sabe qual é a origem do termo Maia, sabe? Sim. Então acho que nem vou dizer. Não, mas fala porque quem está nos acompanhando pode não saber. Eu estou brincando. Vocês são como meus alunos lá. Então, o termo vem daquele processo todo das filosofias e religiões da Índia. Então, o termo é Vedante. Vedante é o nome que recebe uma coleção de escritos que constituem o fundamento da tradição religiosa na Índia. Brahmanismo, depois hinduísmo. E em boa parte através de explicações e comentários, por exemplo, Upanishad. Iniciado nas Upanishads, o conceito de Maya designa o mundo enquanto aparência, pois o mundo está oculto pelo véu de Maya. Ela é culpada. Oculto significa também depender de Maya para ser visto. O mundo real empírico, fenomênico, encontram a sua base no absoluto, a fonte das inúmeras mudanças deste mundo, o criador dos mundos, né? O Atman, né? Que seria o Deus, né? Bem, em seguida eu faço uma homenagem que eu acho que deve ser feita nesta Feira do Livro para Delmino Gritti, o livreiro apaixonado. Licenciado em Filosofia pela UX em 1968, desenvolveu trabalhos em relação ao livro desde 1965. Participou do livro Matrícula, sobre poesia, no ano de 1967. Ele era poeta também. Em 2004, Delmino recebeu o prêmio de poesia no 38º Concurso Literário de Caxias do Sul. Tem uma obra portentosa. É uma coisa impressionante o que esse rapaz nasceu em 42, né? Praticamente um menino. Eu me considero rapaz até hoje, né? Então, ele tem uma obra portentosa intitulada Aspas. Pode ser aspas, cornos ou chifres, né? Mas eu prefiro aspas, né? Tem uma obra portentosa intitulada Aspas, sobre o livro, a leitura e o escrever.
aspas, com mais de 1.600 páginas, são 2 volumes. É uma coisa fantástica. É até hoje reconhecido como livreiro entendido como profissional apaixonado e culto. Outro que eu quero também prestar uma homenagem nessa feira, enquanto o AVC não chega, é Cristiano Bartz Gomes. O nosso Cristiano. Concordo. Outra figura da tradicional linha de livreiros. Leitor incansável com amplos conhecimentos gerais, abrangendo também os catálogos das editoras. Você chegava na livraria, pedia qualquer coisa, o Cristiano, sim, a livraria tal, ano tal, papá. Uma coisa impressionante. É um verdadeiro autômato. O domínio das obras. Ele é um verdadeiro autônomo das livrarias. Autômato é perigoso dizer, né? E esse título, livreiro, não está restrito ao dono da livraria somente, mas se aplica a todo funcionário ou funcionária que atende e orienta o leitor. E o Cristiano foi, assim, um orientador magnífico. Portanto, o livreiro é uma pessoa que tem a função social de ligar o escritor ao leitor. Faço essa homenagem a Cristiano, hoje o coordenador executivo da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, e estendo a homenagem a toda a comissão organizadora desse magnífico evento. O senhor faz uma costura impressionante aí, com toda a homenagem, o reconhecimento, enfim, mas recupera, por exemplo, Matrícula, que é uma obra paradigmática da literatura caxiense e que lançou nomes incríveis, como, por exemplo, o professor José Clemente Pozenato, Jaime Paviani. Então tem o próprio Delmiro Gritti, o poeta de Farroupilha, o padre Bertoldo. Exatamente. Então, aliás, que foi relançada a obra Matrícula numa edição nova, né? O professor Trentin também, que fazia parte desse grupo. E depois tem Matrícula 2, depois ele tem retomadas. Sim, até numa geração mais recente, nós vamos encontrar, por exemplo, o que até já foi patrono da feira, agora me fugiu o nome, enfim, depois eu lembro. O jornalista foi patrono ali em 2019, 2020, que nós falávamos. O Dinarte? Dinarte Albuquerque Filho. O Dinarte Albuquerque. O Dinarte Albuquerque Filho, ele foi acaba meu participando aluno. de edições mais recentes da Matrícula. Foi um dos únicos que se salvou sendo meu aluno. Claro que tive alunos magníficos, né? Sensacionais, inteligentes, né? Então, eu sempre trabalhei com a juventude, por isso que eu me sinto jovem. O Dinarte, grande poeta, jornalista conhecido aqui também. Sim. E muito querido. Que foi patrono da Feira do Livro. Num ano dramático de 2020, que era a pandemia, né? Ali o auge da pandemia. É que antes da gravação nós lembrávamos dos ex-patronos e aí, por um acaso, agora relembro de novo do querido amigo Dinarte. O Alzheimer sempre se manifesta, né? Isso é natural, não é problema, né? Para as pessoas terem noção, nós estamos aqui fazendo a gravação totalmente de improviso. Então, quer dizer, se a memória não vem na hora, tem que tentar emendar e não deixar o bate-papo cair. Mas dessa forma muito descontraída, eu quero agradecer imensamente a vocês que abrilhantam esse nosso início de Feira do Livro. E eu posso dizer assim, de forma bem segura, muito menos pelos cargos que vocês representam neste momento, a Maia Falcos como patrona, o senhor como amigo do livro, mas pelas figuras humanas de vocês e de atuação e de ofício, que de forma descontraída apresentam aqui, mas com muita seriedade. O ofício do escritor, a valorização aos funcionários envolvidos nessa Feira do Livro, o papel do livreiro, como o professor Décio coloca aqui. Pode ter um grande escritor, mas às vezes o escritor não é tão organizado quanto o livreiro na indicação das obras, na própria revisão da literatura. Então, o escritor, aquela história que eu lembro que o Marcos Kirst também falava isso, Marcos Kirst, outro ex-patrono da Feira do Livro, grande jornalista, escritor, ele sempre dizia, cara, o sujeito, para tentar pensar em ser um escritor, ele primeiro precisa ser um grande leitor, senão ele nunca vai ser sequer um razoável escritor. Verdade. Então aí os livreiros ficam nessa posição meio e são fundamentais nesse processo todo para que tenhamos essa feira. Então, uma saudação bem de segundos para cada um de vocês nessa despedida para fecharmos o Café com Letras.
Eu gostaria de agradecer a vocês, da equipe da TV Câmara, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, e de estar aqui no nosso grande evento, divulgando os autores, os programas que a gente apresenta, a nossa programação, e convidar todos que estão nos assistindo que venham para a praça prestigiar a Feira do Livro. Professor, bem rápido. Faço minhas as palavras da patrona. É uma maneira raposônica de fugir a maiores comentários. E quero lembrar também uma coisa muito importante. Nós perdemos uma livraria muito importante, portanto, para firmar esse termo importante, que foi a livraria do Maneco. Ah, é verdade. O Maneco foi um grande livreiro, foi meu aluno também, e começou sendo funcionário, se não me falha a memória, da livraria. Essa agora é Paulus, a outra era a livraria São Paulo. Isso aí. Né? E se tornou depois empresário livreiro. E se tornou um grande incentivador da leitura. Ele fez filmes, ele fez teatro, então ele estava totalmente envolto por esse ar que nós respiramos hoje de desenvolver cada vez mais a leitura. Então, dessa forma, encerramos de vez essa edição do Café com Letras, edição especialíssima, agradecendo aqui a toda uma equipe que vocês não veem pelas câmeras, mas que nos cerca aqui, equipe de trabalho, de jornalistas, técnicos da própria TV Câmara, que garantiram aqui esse bate-papo, abrindo então as transmissões da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, na 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, evento máximo da cidade de literatura, que segue até o próximo dia 16 de outubro, aqui direto da Praça Dante Alighieri, e o Café com Letras voltará com outros entrevistados. Continue conosco. Até o nosso próximo encontro.